Bom dia a todos, meu nome é Fabíola, sou gerente de projetos de estudos e pesquisas do PROCON de Juiz de Fora, e foi com uma grande alegria que o PROCON aderiu à campanha que a Prefeitura vem desenvolvendo, intitulada como 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Hoje nós vamos fazer um diálogo. Nós aqui no Procon nós temos um número muito grande de estagiários jovens, né, tanto meninas quanto meninos, e o tema do Procon nessa campanha, já que cada secretaria teve um tema, o tema do Procon foi violência contra a mulher jovem. E aí nós aqui do departamento, né, de estudos e pesquisa decidimos fazer uma conversa, um bate-papo. Somos pedagogas, temos uma estagiária de pedagogia aqui e vamos conversar um pouquinho acerca dessa temática tão importante, que é a violência contra a mulher jovem, e o tema da nossa palestra é empoderamento feminino e mulheres inspiradoras. Antes da gente iniciar, eu queria também agradecer à Prefeitura por essa campanha tão incrível. É um assunto, é uma temática tão atual e tão necessária. A gente sabe, né, a quantidade de mulheres que passam por situação de violência e muitas vezes elas se calam, elas não tomam nenhum tipo de atitude. Talvez por medo, por pressão, por dependência. E eu acho que essa campanha ajuda a empoderar, a dar força, a mostrar para elas que elas não estão só, né? Tem toda uma cidade lutando junto com elas pelo fim dessa violência, para que elas não se calem. Então, eu acho muito importante esse tipo de iniciativa e queria parabenizar a Prefeitura de Juiz de Fora por essa ação. Nós daqui do PROCON nos engajamos na causa durante esses 21 dias de ativismo. Todos os dias a gente tem ação interna, ações educativas nas nossas redes sociais. Quem quiser pode nos acompanhar no Instagram da Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira do PROCON de Juiz de Fora. Todos os dias a gente tem feito postagem e estamos realizando diversas ações internas e externas com os consumidores que nos procuram. Então, agora, quero agradecer também ao nosso superintendente, que sempre confia nas nossas ações, nos estimula. Hoje, o nosso quadro aqui de supervisores e gerentes, a maioria são mulheres, o que demonstra, né, a confiança que ele deposita no nosso trabalho. Quero agradecer à supervisora de projetos, que está aqui mediando e vai participar dessa palestra com a gente, e a estagiária de pedagogia, Thais Farina, que também é uma menina super empoderada, que nos ajuda aqui demais nos trabalhos do DEP. Então, de antemão, agradeço a vocês aí pela parceria nessa iniciativa do PROCON. E agora a gente vai conversar. O tema da nossa palestra, como eu já disse, é empoderamento feminino e mulheres inspiradoras. E aí, para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher jovem e contra a mulher de um modo geral aqui no Brasil. A violência contra a mulher no Brasil apresenta um alto índice e, por isso, tornou-se uma das principais violações dos direitos humanos. Muitas vezes, ela ocorre justamente no lugar onde ela deveria se sentir mais segura, seu próprio lar. Embora pareça um cenário distante, ainda hoje, jovens são impostas ao casamento e moradia com seus parceiros por conta de pressão ou violência intrafamiliar. A gente vê até hoje, né, nos dias atuais, mulheres que ainda se submetem a algumas situações de violência por conta da dependência. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer sempre. Elas não são dependentes de ninguém. A gente tem como mudar esse cenário, a gente tem como apoiar essa mulher para que ela saia dessa relação. Na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, realizada em Belém do Pará em 94, ficou estabelecido como violência contra as mulheres qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado.
Há tipos diferentes de violência contra as mulheres e todas devem ser denunciadas. A gente sempre orienta, né, que as mulheres não se calem e denunciem, né? Basta um telefonema para o 180 para fazer essa denúncia, porque aí tem esses dados que a gente vai apresentar para vocês. No Brasil, hoje, 1,6 milhões de mulheres são espancadas ou sofrem tentativa de estrangulamento. 22 milhões de mulheres passaram por algum tipo de assédio, né? Isso é muito sério, né? A gente vê isso acontecendo e ainda hoje a gente não faz nada, né? Às vezes, é briga de marido e mulher, eu não meto a colher. A gente tem que meter sim, é muito sério. São muitas mulheres em situação de extrema violência e presas nisso. Então, se elas não se sentem apoiadas, empoderadas a sair dessa relação, não sentem que tem uma mão estendida para elas, elas vão continuar nisso. E muitas delas chegam a morrer. A gente vê isso aí, né? Muitos casos de feminicídio, isso aumentou muito com a pandemia. E a gente precisa trazer essa discussão sempre à tona. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de violência, né? Não é só a violência física, a gente vê aí, a física é aquela que ofenda a nossa integridade corporal, né? Onde eu sou espancada, eu sou violentada, eu apanho, eu fico cheia de hematomas, essa é a violência física. Mas nós temos a violência sexual também, que é aquela que me obriga a participar de uma relação que eu não quero, que eu não desejo, mediante coação, ameaça, né? O meu parceiro me força a ter relação com ele ou com outras pessoas sem que eu queira, sem que eu use um método contraceptivo. Enfim, eu sou obrigada a ter uma relação sexual que eu não quero. Isso é uma violência sexual. A violência psicológica, né, é aquela pessoa que fica ali te falando na sua cabeça, te causando danos emocionais, né, diminuindo a sua autoestima. Você tá gorda, você tá feia, ninguém vai te querer. Olha como é que você não vale nada, você é um lixo. Isso é uma violência psicológica muito grande. A pessoa manipula suas decisões. Você vai passar esse esmalte, isso é coisa de vagabunda. Isso é manipulação psicológica. E isso causa muitos danos às mulheres. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Né? Tudo aquilo que viola a minha intimidade, que me ridiculariza, que me explora, que limita o meu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à minha saúde psicológica, é uma violência muito grande, emocional e psicológica. A gente não pode aceitar isso. Jamais. Então, começou, você está vendo que seu parceiro está te manipulando, vai sair com essa roupa? Por que você está fazendo isso? Não, não faz isso, você está feia. Não aceite, mulher. Peça ajuda, denuncie. Logo de cara, o agressor, ele dá sinais. Nos primeiros momentos, ele já começa a dar sinais. Então, fiquem atentos. A violência moral, né, é aquela que te calunia, que te difama, que lança injúrias contra a sua pessoa, que fala mentiras sobre você, que te acusa de coisas que você não fez. Isso é uma violência moral. E, por último, a violência patrimonial, que é aquela que retém os seus bens, subtrai o seu cartão de crédito, destrói o seu patrimônio, destrói seus objetos, quebra o seu celular, queima suas roupas. Isso é violência patrimonial. Você não pode se calar, mulher, em hipótese alguma. Lembre-se sempre, você nunca está sozinha. Sempre vai ter alguém para te estender a mão numa situação dessa. Sempre. Está previsto no Código Penal Brasileiro, né, a garantia contra os crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra a vulnerabilidade. Então, assim, hoje a gente tem muitos amparos legais para que a gente possa recorrer para proteger a mulher que está nessa situação. E hoje o que a gente percebe é que o domicílio é o principal local de agressão às mulheres, sendo considerado uma das maiores violações dos direitos humanos. Dessa forma, a vulnerabilidade da mulher agredida é ainda maior, dificultando o processo de denúncia.
Em 2012, o STF proferiu uma decisão que permite que qualquer pessoa possa registrar formalmente uma denúncia de violência contra a mulher e não necessariamente a vítima. Então, se você está vendo que a sua vizinha está sofrendo agressão, né, porque a nossa casa, gente, deve ser um lugar de proteção, né? Aquele lugar que nos acolhe, que nos protege. E muitas mulheres, aonde que elas sofrem violência? Na própria casa, no seu próprio lar. Então, você que tem uma vizinha, que tem um conhecido que está passando por isso, e você sabe, você pode denunciar. Não precisa, hoje a denúncia não parte da própria vítima. Então, a gente não pode se calar, em hipótese alguma. Agora eu queria falar um pouquinho também, uma coisa que a gente vem presenciando, né, que é a violência contra as mulheres, principalmente contra as mulheres jovens, que é o tema aqui do PROCON, nas redes sociais, né? Então, eu quero trazer alguns informes aqui sobre isso. As redes sociais cada vez mais fazem parte do cotidiano dos jovens, né? Sendo necessário se atentar para os assédios que podem ocorrer por meio da internet. Uma estatística feita pela ONG Plano Internacional no Brasil, com 14 mil meninas de 15 a 25 anos em 22 países, incluindo o Brasil, onde 500 meninas participaram, ela constatou que os ataques são mais comuns no Facebook e no Instagram. Esse estudo apontou que entre as jovens que afirmaram ter sofrido assédio, 62% das brasileiras disseram que ocorreu no Facebook e 44% no Instagram. A gente percebe muito isso, né? Hoje em dia, como muitas jovens usam o Instagram, o Facebook para trabalho, para serem, né, influenciadoras digitais, social media, elas têm sofrido, a gente percebe muito isso, muitos ataques virtuais, né? Posta uma foto de biquíni, você tá gorda, você tá feia. Isso é uma violência contra a mulher, né? As pessoas hoje estão trazendo essa agressividade muito à tona. E esse ataque também acontece nos meios virtuais. Então, isso não deixa de ser um tipo de violência. A gente precisa estar atento a isso. A violência online fez com que aproximadamente uma em cada 5 meninas assediadas no mundo parassem ou reduzissem significativamente o uso da plataforma onde a violência ocorria, enquanto uma em 10 mudaram a forma de se expressar. O abuso também prejudica a vida offline das meninas, visto que uma a cada 5 afirmaram ficar preocupadas por sua segurança física ou conhecer uma amiga que tenha manifestado a mesma angústia. Ou seja, às vezes elas estão desenvolvendo um trabalho de influência, né, em outras jovens e elas deixam de fazer isso porque elas estão sofrendo ataques virtuais nas redes sociais. Isso é muito sério. Isso é uma forma de calar a mulher. A mulher está ali no Instagram realizando um trabalho, seja ele voltado. Às vezes a jovem é uma estudante de nutrição, está postando dicas de nutricionismo, ou estudante de educação física, dando dicas de personal. Enfim, seja lá o trabalho que for, ou ela está falando sobre moda, ou ela está falando, não importa, sobre psicologia, seja lá o que for, e ela sofre essa agressão, ela é inibida de continuar o trabalho que ela está fazendo e que pode ajudar tantas outras pessoas. Olha a gravidade disso. É uma forma dela ser silenciada, dela ser calada. Isso é muito grave. Eu converso aqui com vocês hoje no sentido de não se calem, jovens meninas, jovens mulheres. Aconteceu um ataque com você está ali na rede social trabalhando e foi atacada, foi agredida virtualmente, não se cale, continue a sua caminhada, continue realizando o seu trabalho, porque não é uma voz que pode te calar. Se ele te agrediu, o problema não é seu, o problema está no agressor. O problema nunca está nas mulheres nem nas jovens, o problema está sempre no agressor. E aí a gente percebe que com a pandemia, né, do coronavírus, isso influenciou de forma direta no aumento da violência contra a mulher, devido à necessidade de isolamento social que foi imposta nessa quarentena.
Como consequência, além da diminuição da renda familiar, maior domínio do agressor sobre a vítima, resultando na dificuldade da vítima em denunciar os abusos, até mesmo as instituições responsáveis. O que a gente observa muito é que nesse período de pandemia, muitas mulheres começaram a trabalhar, né, mais em casa e utilizando mais as redes sociais, mas ao mesmo tempo, elas também, essas jovens, foram mais violentadas, tanto pelos seus parceiros em casa, agredidas, sejam psicologicamente, moralmente, fisicamente, como também pelos agressores virtuais. E aí a gente percebe muito claro que a consequência disso foram meninas mudando as suas rotinas, ficando desmotivadas na escola, pois são jovens, muitas são adolescentes, iniciando na vida adulta, e isso impactou diretamente no desenvolvimento pessoal, econômico e social dessas mulheres. Agora olha como isso é grave, né? A menina tá ali, a jovem tá ali trabalhando pela internet, aí tem o marido agressor em casa, o namorado que tá ali falando que bobeira isso que você tá fazendo, desmotivando, desmoralizando, atacando ela. Além disso, ela ainda tem que sofrer o ataque virtual. Então, assim, a gente precisa parar para pensar, né? Até onde vai esse ódio contra a mulher? Por que a mulher não pode ter o lugar dela no mundo, né? O lugar dela é onde ela quiser. E por que ela não pode ter isso? Por que ela não pode realizar os trabalhos que ela tem vontade de fazer? Por que ela tem que ser atacada só porque ela é mulher? A gente precisa sempre levantar essa bandeira e pensar nisso, porque é algo muito sério, que com a pandemia se agravou ainda mais. Isso está aí, está na rotina, e não é só com a população de baixa renda. Eu tenho conhecidas, né, de classe média que sofrem violência. E muitas delas ficam presas nessas relações por dependência financeira do parceiro, por dependência emocional. Ele faz tanta pressão psicológica que ela começa a achar que ela não é nada sem ele. Né? Ela começa a achar que ela precisa daquele homem para ela continuar viva. E isso a gente precisa pensar, né? Ninguém precisa de ninguém, a nossa felicidade só depende de nós. Para a gente ser feliz, a gente só depende da gente mesmo. Então a gente tem que estar sempre mostrando isso para as mulheres, empoderando, fortalecendo. A mulher tem que parar, jovens principalmente, de competirem umas com as outras, né? A gente percebe isso muito no meio jovem. Ah, eu quero ser melhor que fulano, eu quero ter mais seguidores que Beltrano, eu sou melhor que. Não, isso, a gente tem que dar as mãos, a gente não está aqui para competir umas com as outras, e se encaminhar umas do lado das outras, né? E aí a gente tem uma lei incrível, né? A Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, né? Muito conhecida como Lei Maria da Penha, considerada uma das leis mais completas na luta contra a violência contra a mulher. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que essa lei ela passou a existir por conta de uma cearense chamada Maria da Penha, que em 1983 ela foi vítima de violência por parte do marido, com um tiro nas costas que a deixou paraplégica. Então, olha que triste, né? O Brasil tem uma lei, ela existe por conta de um sofrimento de uma mulher em específico que ficou paraplégica porque tomou um tiro do marido. Né? A pessoa que devia amar, cuidar, proteger essa mulher, deu um tiro colocando ela numa cadeira de rodas. Então, assim, e isso acontece sempre, em muitos casos a gente não sabe, muitos a gente não conhece, não chega a saber, mas quando acontece com uma pessoa famosa, isso cai na mídia e aí todo mundo começa a discutir o tema, mas é muito sério, então a gente precisa realmente estar atento a isso. E aí, uma das maneiras, né, que a gente percebe de educar e conscientizar as mulheres e homens jovens, porque os homens também precisam passar por essa educação, por essa orientação e essa conscientização, a fim de que as mulheres se empoderem e homens as respeite, é aplicar as intervenções que visem a conscientização sobre diversos aspectos da violência contra a mulher e como podem agir nas situações de violência.
Em ambientes como as escolas e empresas, por exemplo, é possível propor atividades que abordem o tema de maneira educativa por meio de cartazes informativos e palestras, que é o que a prefeitura vem fazendo, né, gente? Eu estou, assim, simplesmente encantada por essa ação, por esse projeto, com essa temática tão necessária e ainda tão pouco debatida. Então, assim, o PROCON abraçou essa causa mesmo, e é isso, é trazer essa discussão para o nosso trabalho, para nossas rodas de amigos, de conversas com amigos, nossos encontros sociais, porque é um assunto de extrema relevância e a gente percebe muito claro que muitos ainda não estão conscientizados, né? Muitos ainda acham que isso é bobeira. No âmbito educacional, a gente tem a Lei 14.164, de 2021, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e propõe a inclusão de conteúdo sobre a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação básica, além de instituir a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser celebrada todos os anos no mês de março. Então, assim, tantos assuntos que a escola também precisa abordar, né, gente? A escola precisa ser um ambiente social mesmo, que traz essa discussão desde a primeira infância, porque quanto mais a gente está informado, quanto mais a gente sabe dos nossos direitos, menos ataques a gente sofre, porque a gente sabe se defender. Então, se a escola debate esse tema, traz essa pauta, olha a importância disso, né? Essa criança vai crescer consciente, sabendo que violência contra a mulher é algo criminoso, cruel, ruim, né? A gente precisa trazer isso à tona, essa conscientização. Então, que as escolas também procurem debater isso com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. É aquela história, né? Em mulher não se bate, a gente dá uma flor, mas o tapa jamais, o beliscão jamais, a gente não pode deixar isso acontecer. E aí, para encerrar minha fala aqui, eu queria falar uma frase tropical para que a gente possa refletir sobre ela um pouco, né? Qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Né? Que desde o primeiro dia ela sempre teve tudo o que ela precisa dentro de si mesma. Né? Foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. Quantas mulheres não confiam nelas mesmas, né? Se diminuem, se subestimam, não acreditam no potencial delas, e aí talvez por isso fiquem presas a agressores cruéis. Né? Então a gente precisa entender que a gente tem toda a força, todo o potencial dentro de nós mesmas. A gente só precisa acreditar nisso e não no que o mundo nos convenceu, né? Que a gente não tinha. É isso, eu vou passar a palavra agora para a Aline, supervisora de projetos, agradecer aí quem ficou presente aqui conosco, quem está assistindo a nossa live, e desejar, mulheres, que vocês sejam cada vez mais fortes e mais empoderadas. Um abraço, PROCON está às ordens aqui para vocês. Todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, né, para abordar uma temática muito importante e que faz parte aqui do projeto do PROCON. Vou falar um pouco do contexto histórico do empoderamento feminino, para que a gente compreenda o que pode ser feito e quais os caminhos que a gente pode indicar, tanto no âmbito social quanto no âmbito educacional. Então, há décadas, o Brasil discute empoderamento feminino com reflexões importantes sobre o papel dela na sociedade. Um exemplo é a conquista do voto, como uma das primeiras manifestações de inserção real da mulher como agente modificador na sociedade. Então, assim, historicamente falando, a mulher participa de lutas, né, para garantir a sua participação em questões que para o homem já era colocada como uma condição essencial. E se a mulher estava em casa, né, conforme era assim imposto, a mulher ficava em casa para cuidar da família e dos filhos e o homem o provedor que saía para trabalhar e trazia o dinheiro. Isso não basta para a mulher, porque nas questões de trabalho, nas questões de condições, elas tinham, né, maneiras e condições de trabalhar tanto quanto o homem.
mas só em 1932 que com uma grande mobilização conseguiu avançar, e aí essa conquista foi a questão do voto, o voto feminino instituído aí em 1932. Então, durante muito tempo, foi negado a essas mulheres o direito de assumir posições de poder na sociedade, gerando falta de representatividade, diferenças salariais gritantes. Às vezes a mulher fazia o mesmo trabalho que os homens, mas o salário era muito inferior apenas porque era mulher. E havia desrespeito aos direitos já adquiridos e ausência de políticas públicas específicas. Isso era tão sério porque mulheres que tinham condições de frequentar faculdades, né, porque tinha ali o desejo de avançar nas questões de estudo ou para melhoria de suas condições de vida mesmo, eram impedidas simplesmente por ser mulher. Então, a partir de um movimento amplo, um movimento mundial, né, que lutava pelas condições de igualdade de gênero, porque só porque sou mulher não posso trabalhar, não posso ganhar bem, e às vezes com uma competência muito maior do que homens, né? Simplesmente porque mulheres conseguem sim, né? Historicamente a gente vem percebendo isso, que conseguem sim fazer o trabalho de muitos homens. Então, esse movimento mundial ele iniciou nos Estados Unidos durante o movimento de direitos civis lá nos anos 60. E aí, na década de 70, esse conceito foi inserido nas agendas públicas, sobretudo na América Latina. O princípio era analisar a conexão entre feminismo e empoderamento, além de elucidar as preocupações sobre o conceito de emancipação das mulheres, porque as discussões sobre empoderamento já pautavam entre o individual e o coletivo. Então, nascia de um desejo individual e avançava para os movimentos coletivos, para apontar que mulheres teriam tantas condições, ou as mesmas condições de realizar o que os homens na época faziam. E aí, na década de 80, o conceito de empoderamento ele surge com grande força e se integra ao movimento social de mulheres, surgido em todo o mundo, com enfoque particular entre as femininas do chamado Terceiro Mundo. E aí, então, surge com pressão, né, esse movimento, gritando às ruas, no sentido de que olhem para nós como possibilidades de realizar tantas situações como os homens faziam também. O movimento era muito forte porque os homens tinham a concepção de que mulher era do lar, tinha que cuidar do lar para quando ele chegasse em casa. Então, eles eram contrários a tudo isso, porque não queria ver a mulher como concorrência, né? Já que a mulher dava conta no seu âmbito familiar de multitarefas, de ser multitarefas. Mas aí na década de 90, as mulheres passaram a assumir papéis de chefes de família, contribuindo inclusive com a questão financeira, porque aí, a partir dos movimentos sociais, ela consegue inserção no mercado de trabalho. Então, ela altera, de certa forma, a hierarquia conjugal que foi concretizada mesmo no final do século XX. Ou seja, ela ganha um espaço no trabalho e aí entra com a questão financeira, que até então o homem era o provedor da família, essa função financeira competia ao homem. E aí ela entra e em muitos lares, somente a mulher cuidando dos filhos, né, às vezes por abandono do chefe de família, no caso do homem. O cenário das mulheres, nas mulheres brasileiras começa a mudar de acordo com o IBGE, que foi feito em 2015, né, um levantamento de que mulheres fazem opção pela gestação de forma tardia, ou seja, ela escolhia quando é que ela queria engravidar, e muitas vezes de forma tardia, porque ela já com uma consciência, no sentido de ter um pouco mais de abertura para suas inspirações, tanto na vida pessoal quanto na profissional, então às vezes ela colocava como prioridade essa estabilidade financeira, de forma com que ela, primeiro, conseguia as suas inspirações, né? Ou seja, primeiro eu quero ter a minha casa, quero a minha independência financeira, para depois programar essa gestação, né? E também, os dados do IBGE diziam, né,
elas são responsáveis por 87% das famílias, ou seja, famílias constituídas pela mãe, a mãe sendo pai e mãe e cuidando aí dos filhos. E que lares chefiados por mulheres aumentaram em 67% no período de 2010 a 2014. Então, com uma participação mais ativa, o empoderamento feminino se torna alvo de discussões em todos os canais de comunicação. E aí surgem, né, na mídia muitas propagandas, filmes também, né? A gente tem aí vários exemplos, de forma a trazer toda essa temática do empoderamento, divulgando ainda mais a situação da mulher aí no mundo. E aí, no século XXI, esse empoderamento, ele surge em todas as atividades sociais e econômicas, né? São garantias para o efetivo fortalecimento das economias, dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens e crianças e para o desenvolvimento sustentável. Então, a mulher entra no mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho, mas atuando em diversos segmentos da sociedade, de forma que ela também contribui significativamente para o desenvolvimento do país. E aí, a ONU Mulheres e o Pacto Global, observando e participando disso tudo isso, eles criaram princípios de empoderamento das mulheres, que é um conjunto de considerações para auxiliar a comunidade empresarial a incorporar em seus negócios valores e práticas que visem a equidade de gênero e ao empoderamento dessas mulheres. Por que mulheres que fazem os mesmos trabalhos, estão nas mesmas condições de cargos nas empresas, ainda continuam recebendo menos por ser mulher? Isso é injusto, porque a mulher estuda, assim como o homem também, a mulher está à frente, muitas vezes chefiando grandes empresas, né? Gerenciando equipes enormes, e por que ela tem que receber menos só porque ela é mulher? Então, a ONU Mulher e o Pacto Global se uniu em função desses princípios para poder estar direcionando as empresas para essa mudança. Esse aqui que é o cartaz que eles apresentam, né? Então, a primeira que eles colocam, o primeiro princípio, né, é estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. Ou seja o cargo que for, que a mulher for gerenciar, que ela receba a mesma remuneração que o homem já recebe. O segundo é tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e não discriminação. Tratar igual os dois, né? São profissionais exercendo uma função na empresa e que devem ter os mesmos direitos ali, e não porque sou mulher ou sou homem tem que ser diferente. Não, da mesma forma. O terceiro é garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa, buscando aqui pela questão da equidade no trabalho. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres, a fim de que elas se empoderem, porque, vez ou outra, eu tenho certeza que acontecem muitos assédios, né, por ser mulher, ou porque estão em condições que, dependendo ali do homem, ele coloca numa situação de que é melhor do que ela, porque ele é homem. O quinto é apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento dessas mulheres através de cadeias de suprimentos e marketing, auxiliando, né? Além de auxiliar, fazendo campanhas para cada vez mais fomentar o empreendedorismo da mulher, para que ela se sinta empoderada e mostrando que ela é capaz. O sexto, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. Por que isso é importante? Isso é muito importante, porque a partir de situações vivenciadas de empoderamento e que isso deixa a mulher feliz, ela também traz outras jovens para essa situação, que é o nosso foco aqui hoje, né? É empoderar meninas, né? Mostrar para as meninas o quanto elas são importantes, independente de situação ali econômica, mas assim, focado no eu, né? Nessa individualidade. O que você sabe fazer e faz muito bem. Então, vamos buscar iniciativas que fomente isso, que amplie isso, para te dar aí um norte, né, na questão de vida e de anseios,
E o último é medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero, ou seja, valorizar. É isso que a gente vê muito aqui no Procon. A gente é muito feliz aqui nesse sentido, porque aqui promove o empoderamento feminino e nos dá essa liberdade de criação. Isso é muito importante. O tempo inteiro a gente é elogiado nas nossas iniciativas. Essa valorização nos faz, além de estar feliz, criar cada vez mais, participar cada vez mais de ações, porque esse empoderamento é importante por isso. Você se sentindo valorizado, você cria, você se sente pertencente a algo. Então, eu acho que isso tudo é nesse sentido. Por exemplo, se as empresas fomentam a questão, se tem parceria com instituições para estágios, o quanto é importante, nesse sentido, promover a educação desses meninos, não só na questão da qualificação profissional, mas buscando esse empoderamento geral desses estagiários, que serão os futuros profissionais aí no mercado. Então, eu acho que isso tudo tem a ver. O empoderamento, ele sai da questão somente da mulher para uma questão de gênero como um todo. Ele é importante em todos os sentidos. A luta pelas mulheres é que, porque, devido ao contexto histórico, sofre muito mais do que os homens. Tanto é que os dados estão aí, conforme a Fabíola mostrou, né, de feminicídios. Isso é noticiado o tempo inteiro nas redes sociais, nos canais de TV, e é isso que não pode. A gente não vê falar tanto de questões por ser homem, e que o homem, por ser homem, sofre diversos assédios, sofrem diversas tentativas de assassinatos por ser homem. E a mulher, por ser mulher, ela sofre isso constantemente, todos os dias, né? Os dados dizem isso, apenas por ser mulher. E isso é injusto. Então, precisamos cada vez mais de iniciativas que empoderem as meninas, que empoderem as jovens, que empoderem as mulheres, e é por isso que a gente precisa cada vez mais fomentar situações que empoderem para que ela pense, né, sou importante sim, e tem um norte. Eu acho que a cidade tem iniciativas e buscar cada vez mais iniciativas para trazer essas mulheres para esse empoderamento, para que dentro da situação que ela se sente mais tranquila, né? O que eu sei fazer bem, por exemplo? Eu sei costurar, eu sei digitar bem um documento. Então, assim, dentro dessa situação, fomentar nas mulheres esse empoderamento, indo inclusive para a questão de participar de microempresas, né? De avançar para essa questão também, que às vezes tem o sonho, né? Eu tenho um sonho de abrir o meu próprio negócio. Mas eu acho que eu não consigo. Consegue sim. Então, a gente precisa fomentar esse tipo de política cada vez mais. A gente já sabe que na cidade tem, mas para que essas mulheres se sintam empoderadas no sentido de participar dessas questões também. E aí, empoderar não é só sobre mulheres, conforme eu disse, inclui todas as minorias. Quando todos resolvem se aliar, forças são unidas para apoiar causas, abrir oportunidades, chamar atenção para as injustiças, e isso dá oportunidade para inspirar meninas e mulheres a se tornarem mais vocais, a participarem mais, né? Foi o que eu disse. Mais cientes dos espaços que podem ocupar, que podem promover mudanças, por menores que sejam. Às vezes ela acha, isso aqui, eu vou abrir o meu negócio, eu não sei por onde, né? A gente tem, sim, instituições formais aqui em Juiz de Fora que auxiliem nesse sentido. Então, é buscar essas parcerias, né, daquilo que a gente gosta e sair dessa caixinha que às vezes a gente vive, simplesmente por um medo de iniciar. E a escola tem um papel fundamental nesse sentido, de cada vez mais discutir isso com os jovens, né, que estão lá nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, que vão sair daqui a pouco para o mercado de trabalho, a buscar parcerias, inclusive na cidade, para isso. Ouvindo palestras, participando de cursos de formação. Eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais essas meninas a buscarem algo, porque o empoderar, ele é para todos. Então, meninas, né? Falando para vocês diretamente, para as jovens, para as mulheres de uma forma geral também.
Você pode tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas. Você merece e precisa de direitos e oportunidades iguais. Você pode e deve ter acesso à educação e ao trabalho. Você pode fundar um clube de livro para mulheres, por exemplo, ou fazer encontros para discutir pautas relevantes. O que incomoda a gente quando eu estou num grupo de amigas e que vira e mexe a gente está ali conversando? Por que a gente não faz um encontro com mais frequência para discutir essas questões? Porque a partir disso eu posso levar, por exemplo, para a minha escola para uma discussão mais ampla, ou fazer parcerias para que essa discussão amplie um âmbito maior. A única pessoa que pode lhe ditar algo é você mesma, conforme a Fabíola abriu a palestra dizendo, né, da sua condição feminina. Porque a sua participação social, ela não é válida só para você, ela é válida e ela é muito necessária de uma forma geral. Então, eu faço aqui um apelo a todas, né, que estão aí nos acompanhando, estão nos assistindo, e que se precisarem de algo, a gente está aqui para isso, para poder dar esse suporte também, de auxiliar nas questões de parceria, no sentido de buscar com vocês um diálogo mais amplo, né, através dos nossos cursos também, da gente estar abordando algo relacionado às mulheres, e a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário. Bom dia, gente. Meu nome é Thaís Farina. Eu faço parte do quadro de estagiários aqui do Procon. É um prazer estar aqui na companhia da Fabíola e da Aline, integrantes do DEP, para discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de mulheres ao longo da história que servem de reflexão para a gente mesmo sobre como elas alteraram o status quo. E aí eu vou ler um pouquinho, porque eu acho importante a gente sempre debater sobre isso. Vamos lá. A primeira pessoa que nós temos é a Cleópatra, muito conhecida por nós. Ela foi uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade, foi uma grande negociante, uma grande estrategista militar. Falava mais de 6 idiomas, conhecia filosofia, literatura e arte. E foi uma das governantes do Egito mais importantes da história. A Kwaltuni liderou mais de 10.000 homens numa batalha entre o Reino do Congo e Portugal. Foi capturada com a derrota congolesa e trazida para o porto de Recife, no Brasil. Ao conhecer a história do Colombo de Palmares, organizou uma fuga junto com outros escravos, recebendo então o governo de um dos territórios quilombolas, onde as tradições africanas eram mantidas. Alzira Soriano de Souza, primeira prefeita eleita no Brasil e na América do Sul, em 1928. Aos 32 anos, disputou as eleições para a prefeitura do município de Lages, no Rio Grande do Norte, recebendo o referido pleito com 60% dos votos. Raquel de Queiroz, jornalista, tradutora e romancista, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Ganhou em 1993 o considerado Nobel da Literatura Portuguesa, o Prêmio Camões, e é considerada a maior escritora brasileira. Marie Curie é cientista pioneira no estudo da radioatividade. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel e a primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio 2 vezes. Marie também é a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica brasileira nascida no Ceará, que teve a vida marcada pela violência doméstica que a impulsionou na luta contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Greta é uma jovem ativista sueca que ficou conhecida por realizar protestos contra danos climáticos junto ao parlamento sueco, se tornando uma inspiração e liderança para milhares de estudantes em seu país, que passam a cobrar medidas de proteção à natureza e fazer manifestações pelo clima. Malala
é uma das mulheres que vem chamando a atenção de boa parte do mundo para os direitos das crianças, principalmente das crianças do sexo feminino. É a pessoa mais nova do mundo a ganhar um prêmio Nobel e também marca um dos grandes discursos da ONU, né? Eu vou passar a fala agora para a Fabíola, para a gente conseguir finalizar aí a nossa reunião. Eu quero agradecer a participação aí da Aline, supervisora aqui do PROCON, da Thaís Farina, nossa estagiária, uma jovem, inteligente, militante, que tanto nos ajuda aqui. E aí, gente, para a gente encerrar essa nossa discussão, essa nossa palestra, esse nosso bate-papo, eu queria deixar aqui algumas questões para que a gente possa refletir, né? Não só nós, mulheres mais maduras, mulheres jovens, mas que a gente possa pensar isso no nosso dia a dia, né? Sobre essas questões. Eu queria deixar algumas perguntas para que elas fiquem aí na cabeça de cada um que assistiu, que pôde, né, estar aqui conosco assistindo a nossa conversa. Por que é importante, né, discutir a temática violência contra a mulher jovem? Né? Eu acho que essa discussão ela tem que começar desde muito cedo. Mas por que é tão importante, né, contra a mulher jovem? Eu acho que quanto antes, melhor, né? Mais a gente vai fortalecendo as mulheres, né, no caminhar da vida. Por que a violência contra a mulher jovem ainda ocorre, né, gente? Por quê? Por que os homens não respeitam as mulheres, né? Se tá de short, ela mereceu. Eu cantei ela porque ela estava com short comigo. Né? Por quê? Por que essa violência ainda acontece com tanta frequência entre as nossas jovens, né? Como que essa violência impacta na vida da mulher jovem? Né? Como que isso impacta na vida dela enquanto jovem e o que vai impactar dali para frente, no futuro dessa mulher, né? Muitas se recolhem, se fecham, entram em depressão, param de estudar, se diminuem, se menosprezam por ter passado por uma situação de violência. O que isso impacta na vida dela, né? Então, são questões que a gente precisa. Quais são as consequências dessa violência na vida das mulheres? A gente precisa refletir para a gente pensar antes, né, de cometer uma violência. O que eu estou causando nessa mulher? Qual vai ser a consequência disso para a vida dela? Às vezes é uma coisa que a gente acha assim, isso é pequeno, isso é bobo, isso é bobeira. Não, não é. Não é. Violência contra a mulher não é bobeira, é sério. E a gente não tem a noção dos impactos que essa violência causa, né, na vida da mulher. Que ações podem ser desenvolvidas em âmbito educacional? Essa é uma questão que eu acho que é primordial, que a gente precisa mesmo, né? Essa questão precisa estar no âmbito educacional. Essas discussões precisam ser realizadas com frequência na escola, porque a escola, gente, é o local que empodera, né? A criança que está ali na escola, o jovem que está estudando, ele recebe aquele conhecimento, ele aprende todos os dias sobre seus direitos, ele vai ter uma outra postura no mundo, né? Ele vai ter um conhecimento de mundo muito maior. Então, a gente precisa levar, sim, essa pauta para a escola, essas questões precisam ser debatidas. Muitos dos nossos alunos vivem em lares de violência, né? Até para que eles saibam que aquilo que o pai está fazendo com a mãe está errado, né? Muitos assistem, às vezes repetem essas violências na escola com os coleguinhas, porque não tem orientação. Então, essas questões precisam, sim, estar presentes no universo educacional, elas precisam, sim, estar ali todos os dias, nas discussões e tudo mais. Então, são coisas que eu preciso mesmo deixar aqui, para que vocês pensem, reflitam e comecem, né, a se questionar em relação a essa pauta. Então, eu deixo aí uma frase: ela precisava de um herói, né? Com essa imagem aí da Mulher Maravilha. Então, foi isso que ela se tornou. Hoje as mulheres precisam ser heroínas das próprias vidas, né? Elas precisam
lutar contra elas mesmas e vencer, ser heroínas da própria vida, tomar frente, se empoderar da sua vida e caminhar no sentido de eu sempre brinco que a gente sai de casa indo para uma guerra, todos os dias, né? As mulheres sofrem assédio no ônibus, às vezes no trabalho, assédio moral, sexual, psicológico, às vezes é um chefe que te assedia. Então, aqui no Procon, graças a Deus, a gente tem um ambiente, como a Aline disse, nós somos muito fortalecidas. Então, eu deixo aqui meu agradecimento. Mais uma vez, parabenizo a Prefeitura por essa iniciativa tão maravilhosa, é tão importante falar sobre isso, né, gente? São questões que estão aí na rotina de todos nós e que muitas vezes a gente não discute. Então, muito obrigada, Prefeitura. O PROCON sempre irá aderir a essa causa. Conte com a gente. Mais uma vez agradeço a Thaís, Farina, a Aline, supervisora, por terem me ajudado aqui com essa discussão. Um grande abraço. O PROCON está à disposição de todas as mulheres e de toda a população de Juiz de Fora.